Ao mesmo tempo que é muito desejada e esperada, a aposentadoria causa apreensão quando se aproxima. Existe um momento certo para se preparar para esta fase? O que pensam os magistrados inativos? Estes são os principais temas do pensamento jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem feita pela Associação dos Magistrados Mineiros aos juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado, 2013. O evento aconteceu aqui na sede da AMAGES, em Belo Horizonte. O pensamento jurídico participou e fez uma edição especial do evento. A cerimônia foi conduzida pelo presidente da AMAGES, desembargador Herbert Carneiro, e contou com a participação do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Pedro Bittencourt Marcondes, do segundo vice-presidente do tribunal, desembargador Kilder Carvalho, diretores da AMAGES, magistrados e familiares. O evento marcou também a reativação do coral da AMAGES. Doutor Antônio de Pada, como é que o senhor avalia e recebe esse reconhecimento da AMAGES pelo 4º ano consecutivo a quem se dedicou pela causa da justiça? Essa tomada de posição da AMAGES de homenagear os aposentados, eu achei extremamente salutar, porque quem se aposenta tem a sensação de que colocou o pijama e agora é uma pessoa inútil. E não é esta realmente a situação de quem se aposenta, basta que ele o queira. Ele tem várias outras atividades a desenvolver, tanto no campo da educação, quanto no campo da advocacia. Então ele não é sinônimo de inatividade. E a AMAGES, fazendo esse reconhecimento aos aposentados, outorgando essa comenda, essa honraria, faz com que o aposentado também se sinta ainda valorizado. E o senhor acredita que o caminho natural do magistrado, por exemplo, depois da aposentadoria, seria ainda no campo do direito, na advocacia, enfim, academia? Perfeitamente. Nós, da carreira jurídica, passamos a vida toda envolvidos com o direito, com o processo, com o fórum. Então, ao final da carreira, ele mudar radicalmente de profissão, é difícil ele se adaptar. Então, ele deve sim continuar a exercer a sua carreira jurídica. Ele pode escolher ser um professor universitário, ele pode voltar à advocacia, como eu voltei, ele pode se dedicar a um curso preparatório, várias outras atividades assim que ele vai colocar a experiência dele, o saber dele à disposição de quem necessita e, ao mesmo tempo, ele estará preenchendo o seu tempo, que não é mais judicante, estaria ocioso. E que conselho você daria para aqueles magistrados, os novos juízes, que estão começando agora para esse desafio? Primeiro conselho que eu dou aos novos magistrados é não deixarem que a grandeza do cargo lhes suba a cabeça. Esse é o grande problema quando um magistrado, pelo menos os mais jovens, se investem no cargo da judicatura, eles se julgam um semideus e começa a maltratar as partes, começa a maltratar os advogados, e isso não é aconselhável. Há várias maneiras de você manter o seu respeito sem ser mal educado. Esse é o primeiro conselho. Seja rigoroso, mas seja educado com todos. Aqui ao meu lado o presidente da Associação dos Magistrados Mineiros, a AMAGES, o desembargador Herbert Carneiro, o anfitrião dessa cerimônia. Presidente, pela 4ª vez consecutiva, a AMAGES homenageia os magistrados que se aposentaram no ano anterior. Qual que é a razão desse reconhecimento, dessa homenagem? Bem, como muito bem realçado, não só na portaria que justifica a homenagem, mas também nos discursos, nos pronunciamentos aqui hoje, é um reconhecimento da associação à trajetória pessoal e profissional de cada um desses magistrados e magistradas que dedicaram a sua vida ao judiciário mineiro. A associação tem o privilégio e a honra de reconhecer esse trabalho, o valor e a contribuição de cada um desses magistrados para o engrandecimento do Poder Judiciário Mineiro. O senhor acredita que, o senhor falou há pouco sobre a carga processual, os desafios do judiciário na era dos direitos, o senhor acha que a aposentadoria é o fim da atividade profissional desses magistrados, ou eles podem ser aproveitados ainda no próprio tribunal? Não, é lógico que não. Eu fiz inclusive uma provocação. Aliás, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais teve e tem ainda a possibilidade de
contar, como associação também está motivando isso, com esses valorosos colegas, contando com a experiência e a sabedoria de cada um deles. Por exemplo, eu citei alternativas extrajudiciais de solução de problema, como a conciliação, a mediação em especial, que hoje tem sido feita em grande parte por magistrados, levando em conta a experiência que cada um tem na solução de litígios, e dessa forma eles podem contribuir para a pacificação social. A Associação dos Magistrados, sob a minha presidência, terá essa incumbência. Estamos fazendo estudos no sentido, inclusive, de caminharmos até mesmo para a arbitragem, para uma Câmara de Arbitragem, contando com a experiência, a sabedoria, o conhecimento de cada um desses colegas magistrados e magistradas aposentados. Até porque eles se aposentam no auge da carreira com um conhecimento notável e experiência também acumulada, né? Com certeza, todos aí tiveram, no mínimo, 25 anos de serviço dedicado ao judiciário, acostumados a estudar, acostumados a interpretar a lei, acostumados a resolver os problemas da sociedade. Não é justo que, como muito bem realçado, no apogeu da intelectualidade jurídica, que eles sejam recolhidos e que não prestem serviço à sociedade mineira, em especial ao Poder Judiciário mineiro. E pelo que eu entendi, se os tribunais ainda não identificaram essa importância, esse valor dos aposentados, a AMAGES não abre mão, quer a participação deles aqui. Sim, o Tribunal de Minas, eu realço mais uma vez, o juizado de pequenas causas, a conciliação tem contato, sim, permanentemente com a colaboração de magistrados e magistradas aposentados, mas a associação está atenta para isso. Eu disse, e mais uma vez reforço, eu tenho envidado esforços com especialistas, por exemplo, até mesmo pensando em criar uma Câmara de Arbitragem, contando com a experiência e a sabedoria desses colegas magistrados, que com certeza, por essa experiência, por essa atividade que tiveram ao longo de muitos anos, podem ajudar e ajudar muito a sociedade e a pacificação social de maneira especial. Muito obrigado. No próximo bloco, vamos conversar com juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado, que vão falar sobre os desafios da vida na inatividade, após décadas de trabalho e dedicação profissional. A gente volta em instantes. Estamos de volta com Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem feita pela Associação dos Magistrados Mineiros aos juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado, 2013. Aqui ao meu lado, um dos homenageados, o juiz Paulo Duarte Lopes Angélico, que se aposentou na comarca de Pouso Alegre, no sul de Minas. Doutor Paulo, como é que o senhor avalia essa homenagem de hoje, esse reconhecimento à dedicação dos senhores? Olha, sem dúvida, é uma honra receber essa homenagem da AMAGES. E, na verdade, essa homenagem, além, digamos, desse reconhecimento na visão da própria associação, ela também tem o mérito de incentivar, motivar aqueles que eventualmente sonham com uma carreira que é, sim, dinâmica, uma carreira realmente que envolve, como muito bem foi falado na homenagem, muitos sacrifícios pessoais, sacrifícios familiares. Renúncia, mesmo porque há necessidade de todo um comportamento, toda uma serenidade que você normalmente tem que demonstrar, você tem que buscar forças, até eu que sou uma pessoa religiosa, realmente em Deus. Isso repassa para a família também, né? Isso, sem dúvida nenhuma, acaba repassando para a família, porque você tem que manter pelo menos aquele eixo no sentido de poder acolher as pessoas que vão em busca da justiça, que dizem que é a virtude das virtudes. Então a responsabilidade, o peso sobre as costas de um juiz, de um desembargador, é muito grande. Eu acho que sem essa ajuda, sem digamos, esse vínculo espiritual, eu acho que a coisa ficaria muito difícil. Isso, sem dúvida nenhuma, acaba fazendo com que a gente vivencie experiências extraordinárias, principalmente em audiências, quando você vê que você, de repente, foi até
um instrumento daquilo que foi decidido e, de um modo geral, acomodando, chegando à pacificação daquelas pessoas e, por consequência, a pacificação social do litígio. Muito bem, doutor Paulo, como é que está sendo para o senhor essa experiência? Eu estou aposentado há pouco menos de um ano, né? O senhor se preparou para esse momento? O senhor acha que o aposentado ele deve deixar a atividade profissional ou deve buscar outra atividade, continuar na carreira jurídica como o senhor, por exemplo? Olha, eu, na verdade, embora tenha me afastado da atividade jurisdicional, e quando os colegas faziam essa pergunta, porque parece que um temor, há um medo de se afastar do Poder Judiciário, como que parecendo não existir alternativas para o indivíduo. A aposentadoria praticamente vida depois equivale do a... tribunal, né? Exatamente, vida depois do tribunal. Então eu gostaria até, aqueles que têm esse temor, de tranquilizá-los, porque eu sempre disse que eu tinha o plano B, o plano C, até o Z. Mas você sabe que eu não consegui até agora colocar o plano B. E, de certa forma, uma das criaturas responsáveis por isso foi a minha esposa, que tem uma atividade intensa. E ela acabou, digamos assim, por conta dessa compensação, dessas ausências, esse sacrifício todo, muitas vezes, de domingo a domingo, eu hoje estou por conta até de uma professora que está em plena atividade e praticamente não sai de congressos, não sai de... E eu estou ali para... Ela disse, agora é minha vez. Agora é a vez dela, então, de certa forma, eu estou dando a cobertura necessária e depois vou até colocar em prática aí o plano B, plano C, e de qualquer maneira, não que eu perdi o poder de dizer o direito, digamos assim, mas eu não perdi, digamos assim, a minha consciência do dever que eu tenho. Aqui ao meu lado a juíza Maria das Graças Nunes Ribeiro, que se aposentou no ano passado, 2013, e hoje foi homenageada pela Associação dos Magistrados Mineiros. Doutora Maria das Graças, o que representa essa homenagem da MAGES para a senhora? É uma homenagem muito importante, porque representa o coroamento de longos anos na carreira da magistratura. O reconhecimento pelo trabalho que todos nós prestamos à magistratura mineira. O que representa, na opinião da senhora, a aposentadoria? O fim de uma etapa profissional, início de uma outra? Como é que a senhora avalia esse momento? No meu caso específico, é apenas a conclusão de uma carreira e o início de uma nova carreira profissional. Então, a conclusão de um trabalho e o início de um novo trabalho. E a senhora pretende continuar na carreira jurídica? Eu sou tabeliã e oficial registradora do cartório de venda nova. Então, eu continuo na mesma carreira jurídica, mas no extrajudicial. A gente percebe que a aposentadoria, de maneira geral, para os trabalhadores, para os profissionais, é muito desejada, muito esperada, mas quando ela se aproxima, há uma apreensão. O que farei? Isso é normal? Acredito que sim, mas como é uma situação normal para a maioria das pessoas, eu não passei por nada disso. Eu programei a minha aposentadoria, tanto que eu tenho outra profissão, eu sou professora universitária, e eu programei, eu fiz outro concurso e já estou em outra carreira jurídica. Aqui ao meu lado o desembargador Alberto Diniz, que é o orador oficial dessa solenidade em nome da MAGES, agraciando aí os aposentados magistrados que se aposentaram em 2013. Doutor Alberto, o senhor fez uma reflexão durante o seu discurso aqui hoje na solenidade, chamando a atenção para o valor e a importância que os aposentados têm, que geralmente a nossa cultura esquece o aposentado. Como é que é isso? Veja bem, Orion, quando aposentamos, depois de uma longa carreira que passamos na magistratura, o certo é que temos que ter um certo reconhecimento, né, pela classe da magistratura, de uma maneira geral, daquilo que a gente representou e que os aposentados, evidentemente, no nosso caso mais para frente, quando aposentarmos, e que os aposentados representam de tudo aquilo que fizeram em prol da magistratura mineira, passando experiência aos mais novos e também trazendo, né, para dentro do seio da magistratura tudo aquilo que adquiriram ao longo dos anos. A experiência é importante nessa hora que o judiciário cada vez mais enfrenta novos desafios. Com certeza. O judiciário é um poder em transformação, é um poder dinâmico. E toda a experiência é bem-vinda para que possa ser aprimorada essa experiência pelos mais novos, não é verdade? É verdade. E a gente percebe que essa experiência dos magistrados, desses que estão aposentando inclusive, ensina que é preciso incentivar formas alternativas de justiça, como a conciliação, a mediação e a restaurativa. Como é que o senhor avalia esse novo formato? Eu vejo, não tenho dúvida, eu vejo que é uma maneira de contribuição, até mesmo por parte dos próprios aposentados. Muitos deles se colocam à disposição do tribunal para os projetos de conciliação,
agora na terceira vice-presidência com o desembargador Wander Marota, e é de grande valia. A experiência do aposentado é tudo para uma boa conciliação aqui na magistratura de hoje. Como é que o senhor avalia a iniciativa da Marges pelo 4º ano consecutivo de fazer essa homenagem? A Marges é uma associação de vanguarda. Na presidência do desembargador Herbert, a Marges tem feito e obtido grandes conquistas para a magistratura. E uma conquista social importante, evidentemente, é a entrega e o reconhecimento aos aposentados nesta noite de hoje por tudo aquilo que o aposentado e o magistrado representa para a nossa associação. Muito obrigado. No próximo bloco vamos começar com outros homenageados sobre os desafios na carreira de magistrado e a vida fora dos tribunais. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico. Hoje uma edição especial para destacar a homenagem feita pela Associação dos Magistrados Mineiros aos juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado, 2013. Neste bloco, vamos conhecer a experiência de ser magistrado e a vida fora dos tribunais. Aqui ao meu lado, o desembargador Guilherme Baeta Nunes, que vai falar para a gente sobre esse reconhecimento da Marges, e pelo 4º ano consecutivo, homenageando os magistrados que se aposentaram. Nós temos muito agradecimento à Marges, ao desembargador Herbert Carneiro, toda a diretoria que criou essa homenagem em 2011 e hoje nós estamos usufruindo dela. Realmente, nós magistrados, todos os magistrados merecem isso, porque realmente suaram, deram sua camisa pela magistratura. Como eu, por exemplo, que sou do concurso de 1973 e me aposentei em dezembro de 2013, então lá se foram 40 anos dedicados à magistratura com muito sacrifício. Então, a gente fica satisfeito com essa homenagem. Nós vamos continuar contribuindo, porque no interior, nas comarcas por onde nós passamos, os jurisdicionados sempre pedem a nossa opinião. E aqui também, na capital, onde nós moramos, e se não for aqui no interior, onde cada um mora, nós certamente somos convocados para auxiliar nos juizados de pequenas causas. Lembrando da experiência, do início da carreira, quais foram as principais dificuldades encontradas pelo senhor e normalmente pela magistratura como um todo? No início da carreira, realmente foi difícil. A gente não tinha jurisprudência, a gente não tinha disquete, não tinha computador. Era difícil de ficar esperando o Minas Gerais chegar para ver alguma jurisprudência que saía. Era muito sozinho, né? Na página. E para dar sentença, a gente tinha a máquina de escrever. Quando chegava no fim, errava alguma coisa, rasgava o papel, começava tudo de novo. Então, hoje é tudo mais fácil com computadorização. Então, realmente, antigamente era muito difícil. E também, às vezes, para chegar numa comarca, estrada de terra, aquela coisa toda, eu sei de desembargadores já mais aposentados, mais tempos, que fazia o transcurso para a comarca, às vezes até a cavalo. Mas hoje está tudo bem, graças a Deus. Doutor Alvim Soares, como o senhor é mais conhecido, como é que o senhor avalia essa nova fase agora? Acabou a atividade profissional, início de outra, como é que o senhor pretende fazer com esse momento agora? Senhor União, primeiro eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui à TV Justiça, estar tendo esse contato aqui com o senhor, estar tendo esse contato com a direção da AMAGE, com os colegas que aposentaram ano passado, também com inúmeros outros colegas que compareceram a esta solenidade, familiares e outras pessoas. Eu agradeço essa oportunidade deste convívio, que é sempre salutar. E é exatamente em decorrência deste convívio que eu vejo a saudade que sinto da magistratura, porque no aposentar a gente perde aquela obrigação diária de comparecer ao fórum ou ao tribunal, conforme era o meu caso. Mas a vida sempre tem por pensamento próprio, é uma sequência, uma continuação. A gente tem que seguir em frente e dar também lugar para aquela turma mais nova que vem chegando, com ideias novas e mostrando um sangue novo, como nós estamos vendo atualmente na direção do tribunal e aqui mesmo na AMAGE, pessoas idealistas, pessoas que estão trazendo ideias bastante
significativas e engrandecedoras para o judiciário, que sem dúvida alguma atravessa uma fase bastante difícil em decorrência do excesso de processos, em torno de 100 milhões de processos, como foi dito pelo presidente da AMAGES. O senhor, como desembargador, se me permite, o senhor foi corregedor de Justiça de Minas Gerais também. Viajou, conheceu as condições de trabalho de cada juízes aí no interior de Minas Gerais, que tem 853 municípios e quase 300 comarcas. Que conselho o senhor pode dar aqui para os novos juízes que estão iniciando a carreira, enfrentando esse novo desafio que o senhor falou há pouco aí da carga processual? O conselho que eu posso dar aos novos juízes está na persistência, no idealismo e na vontade de querer cumprir com o seu dever para o qual ele assume no dia em que toma posse perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que é cumprir a Constituição Federal, Estadual, cumprir as leis, cumprir o regimento da própria magistratura, cumprir as leis que estabelecem as normas de procedimento do juiz. O juiz procurando cumprir com as suas obrigações, eu tenho certeza de que ele será um juiz vitorioso. Eu converso agora com outro homenageado desta noite, o desembargador Tibúrcio Marques. Desembargador, existe vida depois do tribunal? Claro que existe. A aposentadoria é uma etapa da vida que nós precisamos vivenciar e, desde que planejada adequadamente, ela é uma etapa gratificante e hoje eu estou completamente feliz por ter me aposentado. O problema que eu vejo necessariamente na aposentadoria é a perda do convívio com os amigos do tribunal, os amigos que militam diuturnamente na justiça, porque nós temos outras prioridades na vida, outras atividades, e então nos afastamos um pouco dos amigos. E só nessas oportunidades, como aqui hoje, essa homenagem que a AMAGES presta aos magistrados, que nós temos oportunidade de rever e reencontrar os amigos, e isto nos é muito gratificante. Mas houve outra convocação aqui do presidente da AMAGES para que os senhores participem da vida associativa. O que o senhor acha disso? Essa participação da vida associativa, nós que moramos no interior, igual eu moro na cidade de Sete Lagoas, é um pouco complicada da gente estar participando diuturnamente aqui. É claro que num evento, numa festa, alguma coisa, a gente acaba sempre tendo a oportunidade de vir. Mas participar da diretoria, coisa dessa natureza, para nós é um pouco difícil. Para os novos juízes, o que o senhor diria para quem está iniciando a carreira, enfrentando esse desafio novo, cada dia mais novo do judiciário? Eu acho que o novo juiz ele tem que entrar na magistratura imbuído daquele espírito que ele precisa efetivamente prestar um serviço social, prestar um serviço à democracia. Ele tem que realizar um trabalho que é gratificante quando se vê o resultado daquele trabalho feito no dia a dia do magistrado. Foi isso que me levou a ser magistrado. Eu recordo até hoje a primeira decisão que eu pude dar numa comarca. Eu estava na comarca de Monte Carmelo e era uma adoção que corria lá já há 3, 4 anos, que o casal estava ansioso para adotar uma criança e não conseguia porque não tinha magistrado na comarca. Eu cheguei à primeira decisão que eu pude dar como magistrado, e foi ali que eu descobri que realmente eu estava vocacionado para a carreira da magistratura. E o senhor acha que com essa evolução tecnológica, de maneiras de orientar e cuidar da carreira profissional, o senhor acha que hoje está mais fácil do que antes? Não, na minha opinião, eu acho que hoje é muito mais difícil ser magistrado, porque a sociedade está muito mais participante. A Constituição de 88 abriu as portas do judiciário. Nós temos uma pleiade de processos, parece que são 100 milhões de processos que existem no Brasil, e é muito difícil os magistrados cuidarem de todos esses processos adequadamente. Mas, efetivamente, a sociedade confia no judiciário e a confiança se expressa nesse número de ações que existem. Muito obrigado. Conversamos aqui com juízes e desembargadores que se aposentaram no ano passado sobre a experiência dessa nova fase e o que fazer daqui para frente, na inatividade. Nós vamos ficar por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.